Ler também lhe permite viajar. Esse é o primeiro livro que li esse ano, Persuasão, da Jane Austen. E o que eu quero te mostrar aqui é que, mesmo não sendo um livro arquitetônico, ele me possibilita abstrair diversos conhecimentos bacanas de arquitetura em geral. E eu vou te mostrar logo mais quais são eles. Mas antes eu quero te contar uma sinopse curtíssima dele, só para você entender o contexto da história. Bom, é um livro publicado em 1817, é o último da autora, foi publicado pós-morte e se passa na alta sociedade da cidade de Bath, na Inglaterra, no início do século XIX. A personagem principal, que tem 19 anos no começo do livro, que é persuadida pela sua melhor amiga a romper o noivado com um capitão da marinha, que é um jovem valoroso, porém de estatuto não muito alto na sociedade e sem um grande futuro financeiro. Entretanto, 8 anos depois, ela terminar o noivado e eles ficarem separados, ele retorna para a cidade, já agora com alto nível social e muito poder financeiro. O livro é ótimo e é uma leitura ácida sobre como era a sociedade naquela época. Agora você me pergunta, Arthur, de onde eu consigo abstrair conhecimento arquitetônico desse livro? Vou te contar agora. Primeiro, e sem spoiler, o livro começa quando a família tem que se mudar da casa que viveram a vida inteira porque eles estão passando por dificuldades financeiras. Então, eles têm que alugar a casa e fica naquela indecisão para onde ir morar, se ir para uma casa de campo ou para uma cidade. Então, tem aí um conflito que se dá para abstrair de como que seria morar no campo naquela época e como seria morar em Londres, os prós e os contras. Além daquele apego emocional que toda a família tem pela casa, então tem toda uma descrição de como são os cômodos da casa, dos quadros, da mobília. Depois também tem uma parte muito interessante, que é que quando os novos inquilinos da casa já estarem morando lá, como eles se identificam com o imóvel, o que eles gostam, o que eles não gostam. Uma outra coisa que você consegue observar é da vida diária naquela sociedade, como que ela era. Uma parte dos eventos sociais aconteciam dentro da casa, nos serões, onde eram uma espécie de festas privadas com muita música e dança. E isso geralmente acontecia nos salões dos palacetes. Então, por aí tem uma descrição de como eram esses salões, como eram esses eventos e o que mudava de casa para casa. Tudo isso lembrando que é na sociedade do século XIX. Uma outra parte legal no livro é quando a Anne vai visitar uma amiga que não tem muitos poderes financeiros. Então ela faz a descrição dessa casa, que era uma casa pobre, e outro fato muito interessante é que, como não havia banheiro na maioria das casas naquela época, para tomar banho, essa personagem tinha que se deslocar da sua casa para as casas de banho públicas. E isso acontecia não com tanta frequência. O livro se passa numa cidade do interior, então é muito interessante mostrar como que era essa conexão dos vizinhos de casa para casa e quando um recebia um hóspede na casa, como que esse hóspede era tratado, onde ele ficava, onde que ele se alimentava, quais eram as liberdades dele dentro da casa. O livro fala muito sobre o poder financeiro das pessoas daquela sociedade. E a casa é um bem de alto valor financeiro. Então é legal porque eles descrevem a herança que cada personagem vai ter, se é uma casa pobre, um palacete ou uma casa grande da fazenda. Portanto, fica aqui essa super dica de livro que, além de trazer esses temas super bacanas, é um romance com uma história super bem escrita. Essa, então, é a minha primeira dica de livro desse ano. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que achou da história. Deixe também um like e siga o nosso canal para mais dicas de arquitetura e turismo.